Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e na nossa atividade de hoje eu tenho um convidado super especial aqui que vai trabalhar de vários aspectos, inclusive de cultivo, história de sua coleção de Cattleyas labiata, que é Ítalo Gurgel. Eu estou recebendo aqui o professor e jornalista Ítalo Gurgel, que é licenciado em Letras pela Universidade Federal do Ceará em 1971, tem aperfeiçoamento em Língua Francesa pela Universidade Paul Valéry em Montpellier, na França, em 1973, fez mestrado em Literatura Brasileira pela UFC, Universidade Federal do Ceará, também, em 1996, e é membro da ACEL, Associação Cearense de Orquidófilos. Mas o professor Ítalo se dispôs a mostrar um pouco da sua coleção, a falar um pouco da sua experiência, para dividir conosco o seu espaço, o seu refúgio, santuário, onde ele cultiva suas belas labiatas, que é chamado de Ilha Manoura. Vale lembrar que nós estamos na estação delas aqui no Nordeste, a rainha do Nordeste, a rainha do sertão, a nossa Cattleya labiata. Muito obrigado mais uma vez, professor Ítalo, e vamos ao nosso bate-papo. Ítalo, como foi o seu primeiro encontro com a Cattleya labiata e como ela se tornou uma paixão na tua vida? Descobri a labiata há muitíssimo tempo, quando eu era jovem, incursionando, fazendo trilhas na Serra de Maranguape, aqui pertinho de Fortaleza. Eu me deparei com a Cattleya labiata, né? Por acaso num caramanchão, numa residência. E aquilo me impactou, a beleza daquelas flores me impactou e nunca mais tirei da mente a lembrança, aquela imagem daquelas flores grandes, belas. E, bom, muito tempo depois, já casado, eu encontrei uma labiata à venda, uma labiata florida numa feira de flores, comprei. E o que se seguiu é aquela história clássica, né? A gente compra a primeira orquídea, leva para casa, a flor murcha daí a poucos dias. A gente esquece um pouco aquela planta, mas daí alguns meses, quando ela retorna com uma nova floração, aquilo dá um estremecimento, né? É algo especial, uma fascinação acontece, né? Porque aquilo aconteceu nas nossas mãos por conta dos cuidados que nós dispensamos àquela planta. E, em seguida, vem aquele ciclo ascendente de aquisição de plantas, né? A gente compra mais 2, mais 5. Quando tem 20, acha pouco, quer 50. E por aí vai, né? Facilmente a gente chega à primeira centena e eu cheguei a possuir cerca de 600, 700 plantas. Estou tentando reduzir minha coleção para adaptar às várias circunstâncias, e hoje tenho aproximadamente 150 touceiras de Cattleya labiata numa coleção de 500 plantas aproximadamente, né? No total, umas 140 espécies diferentes.
de, de plantas brasileiras e estrangeiras, de híbridos, uma coleção similar a tantas outras Brasil afora. Agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a história da labiata no Ceará. Como ela foi descoberta, onde ela foi descoberta ou encontrada e quem a encontrou? Pois não, esse dado preciso eu não tenho, não sei se há registro de quem primeiro encontrou a Cattleya labiata no Ceará. A Cattleya labiata está presente em 3 serras úmidas do Ceará, todas elas assim próximas do litoral, né? Que são a Serra de Maranguape, aqui a 30 quilômetros de Fortaleza, a Serra de Uruburetama, de onde saíram as mais belas, as mais perfeitas Cattleyas labiatas rubras, né? E a Serra da Meruoca, mais na região norte do estado, um tanto já distanciado de Fortaleza. Eu não conheço e não sei de fato se há registro de quem descobriu esses habitats, né? Na verdade, há muitíssimo tempo eles são explorados, eles foram explorados para atividades agropecuárias, né? São regiões muito verdes, né? De clima muito agradável, e foram, ao longo do tempo, muito degradadas, né? Regiões que hoje estão muitíssimo degradadas. Os habitats naturais da labiata são pequenas manchas que ainda restam, por exemplo, na Serra de Uruburetama, né? E esses habitats sofreram não só pela ocupação por parte de plantadores, principalmente de bananeiras, né? Mas também sofreram com a coleta predatória, né? Isso aí é um capítulo triste, né? A história da Cattleya labiata no Ceará dá um romance de horror, né? A orquidofilia cearense presenciou, digamos, no início dos anos 90, um extermínio crucial, né, da Cattleya labiata em muitos locais dessas 3 serras que eu citei, né? Maranguape, Uruburetama e Meruoca. Né? Nesse período, foi registrada uma pressão muito forte de coleta
tanto para cultivo na região metropolitana de Fortaleza, como para exportação para outros estados, né? Do Sudeste e do Sul do Brasil. Né? Quase uma situação generalizada, né? Isso a gente vê quase uma situação generalizada na nossa região Nordeste inteira, né? Essa supressão dos hábitats naturais. Infelizmente, esse panorama se reproduz em praticamente todos os estados nordestinos, né? E com relação a outras espécies, né? A granulosa no Rio Grande do Norte, na Paraíba, sofre esse mesmo destino cruel, né? E aconteceu isso de fato. Eu falei dos anos 90, mas já nas décadas de 40 e 50 houve uma fortíssima pressão sobre a Cattleya labiata, né? As plantas eram coletadas na mata serrana, trazidas para Fortaleza e jogadas nos quintais das casas, no chão, né? E assim ficava esperando a chegada do navio, né? Década de 40, 50, tinha aquela navegação de cabotagem, né? Ficavam esperando a chegada do navio. Quando o navio atrasava, milhares, centenas, talvez milhares de plantas morriam nos quintais, né? Hoje o que resta são só aquelas plantas realmente que vegetam em locais inacessíveis, no alto de uma escarpa, no alto de uma árvore que é impossível escalar, né? É o que resta na natureza, infelizmente. Acompanhando as postagens do Instagram da CEL, eu sempre vejo lá, né, as suas labiatas que estão presentes, belíssimas. Em se tratando da tua coleção, uma vez que você me falou que tem aproximadamente aí 150 plantas, o que ela representa também em números de formas, variedades? Veja, Robério, o nosso Instagram, né, na verdade é da associação, ali sou eu que administro, né, mas ali tem plantas de todos os associados, da maioria dos associados, né? Mas é forte sim a presença de fotos de plantas minhas, quase que da minha parte, quase que exclusivamente Cattleya labiata, e elas representam a minha coleção, né? Eu tenho plantas tipo, né? E tenho labiatas de todas as variedades conhecidas, né? Cerúleas, rubras, albas, semialbas, amesianas, né? Hoje aqui no meu cenário, aqui atrás, temos representantes de pelo menos de uma amesiana, uma rubra, uma tipo e uma alba, né? Quer dizer, em um dia só, eu tenho, dentro de casa, 4 belas representações da riqueza de padrões que tem na Cattleya labiata, né? Todo labiateiro, naturalmente, é um acumulador. Não só labiateiro, orquidófilo de forma geral. Isso acontece contigo também? Tem alguma coisa ainda que te chama a atenção? Tem alguma coisa ainda que você considere que poderia acrescentar essa tua ampla coleção de labiatas? Não estou satisfeito. Assim como, de fato, como você disse, nenhum labiateiro está jamais satisfeito com o que tem, né? Eu acho que eu ainda gostaria de adquirir uma boa concolor, né? A representação da variedade concolor é muito fraca no orquidário da Ilha Manoura, né? Que é o nome que eu dei ao meu orquidário. E agora, talvez sua pergunta
me leve a fazer um pequeno comentário. Eu considero que não sou escravizado pela questão da forma, né? Não ando em busca da labiata perfeita, absolutamente arredondada, e aquela que os juízes nas exposições costumam dar as melhores notas, né? O meu fascínio é pela espécie como um todo, não é, né? Eu não sou escravo desses padrões que na verdade são artificiais, né? Eles são importantes porque geram um critério para julgamento, mas foram, de certa forma, impostos, né? Eu acho que a beleza das flores ela é intrínseca, intrínseca, ela está presente em todas as flores, de um modo geral, independente delas ter pétalas larguíssimas, de ser isso, aquilo. Então, eu não costumo, não pago grandes quantias por plantas ditas dessas que ganham exposição, né? As minhas são plantas normais, plantas que poderiam perfeitamente estar na natureza, né? Aham. Eu acho que eu também tenho um pouco dessa paixão. Meu negócio é flor, não é? É a beleza, é o aroma. Assim, eu não tenho muito essa busca de perfeição também, não. Então, apreciar suas formas naturais, eu acho que tem um valor muito grande nesse aspecto. Agora eu gostaria que você compartilhasse conosco como é que você consegue ter uma coleção tão ampla e tão especial, né? Como é que é o teu manejo? O que que você pode nos ensinar, mostrar pra gente que dá essa fórmula do teu sucesso? Em termos de luz, em termos de rega, em termos de adubação, em termos de proteção com controle de pragas e doenças, em termos de limpeza. Como é o cultivo do Ítalo? Robério, eu moro em Fortaleza, em apartamento, né? Meu orquidário está na cidade do Eusébio, que é uma cidade da região metropolitana, a exatos 30 minutos de carro daqui de casa, né? Então, eu passo a semana sem visitar minhas plantas, né? É um costume que eu trouxe do tempo em que trabalhava antes de me aposentar, né? Mas que, estranhamente, eu mantenho agora, depois de aposentado, mesmo podendo, como aposentado, ir todo dia, se quisesse, né? Então, só estou lá no meu orquidário aos sábados e domingos, né? Mas, felizmente, tenho um excelente cuidador, né? O Manel, que cuida do meu sítio há mais de 30 anos. Ele próprio é um apaixonado pelas plantas e cuida muito direitinho. Bom, além do mais, eu diria que não sou fanático daqueles manejos complicados, né? Eu sigo a lição da natureza, né? Onde nada é complicado, onde não existe maiores cuidados com relação... Não existe cuidado, nenhuma planta se cria por si, né, nos ambientes naturais. Então, eu não me preocupo muito, apenas procurei criar condições propícias, é claro. Meu orquidário tem 8 por 12 metros, né? Tem um sombreado de 70% no teto e de 50% nas 4 laterais, né? E, fora isso, bom, ele é regado diariamente com mangueira, com esguicho, né? Grande parte das minhas plantas, principalmente as labiatas, estão em toquinhos de madeira, né? O que requer uma irrigação mais presente, mais, né, diária. Que madeira é, Ítalo?
sabiá, né? Uhum. Em outras regiões chamam sanção do campo. Isso. Aham. E, na verdade, eu tenho sanção do campo, eu tenho sabiá dentro do meu sítio, né? Então, é um suporte que sai muito barato para mim. Sai de graça. E, bom, quanto a adubos, a adubação é a mais simples possível. Eu não vou citar marcas, mas eu tenho um adubo com aplicação semanal. Como defensivos, tem um defensivo para cochonilha e outros insetos, que é um adubo natural, e um fungicida químico, que é o único produto químico que entra no orquidário, é um fungicida, porque eu não encontro substitutos entre os produtos naturais, né? Então, somente isso. É bastante simples, é fácil, não gera dor de cabeça, e eu posso garantir, por exemplo, eu digo aos visitantes do meu orquidário, eu digo, olha, eu pago R$1.000 por cada cochonilha que você encontrar. Tá? Jamais desembolsei um tostão. Que bom, então. É bom. Além de cochonilha, você tem alguma outra preocupação com inseto ou com outra praga? Ou cochonilha, que é o terror mesmo da labiata? A cochonilha é o grande vilão, né, dos orquidários, pelo menos aqui do Ceará. Mas, olha, por incrível que pareça, quem me causa algum prejuízo é um gafanhoto. Apesar de eu ter o orquidário todo cercado pelos 4 lados, uma porta que permanece fechada o dia todo, eles descobriram um cantinho qualquer e entram no orquidário. É um gafanhoto muito miudinho, que come as flores, e eles têm uma estranha preferência pelas flores mais belas, né? E frequentemente encontro flores minhas, infelizmente, semi-devoradas por esse visitante indesejável. Uhum. Bom, só para... Você falou aqui, o Manoura refere-se a quem? A Ilha Manoura. Isso. Manoura é uma homenagem que eu faço à minha mãe. Era o apelido carinhoso da minha mãe, que se chamava Aldenora, né? E ilha por quê? Porque o local que o orquidário ocupava até algum tempo atrás era uma ilha. O meu terreno é atravessado por um riachinho, e durante a maior parte do ano se formava assim uma ilha, né, que abraçava o orquidário. Mas, certa ocasião, houve uma enchente muito forte e a água carregou algumas plantas minhas, e eu transferi o orquidário para um local mais elevado, que não é mais ilha, né, mas o nome foi preservado, o Orquidário da Ilha Manoura. Que bom! Bom, o evento mais importante da orquidofilia, indiscutivelmente, é ter flores, é a floração, né? Uma explosão de cores, uma explosão de forma, uma explosão de aromas. Isso é indescritível para quem cultiva orquídeas, isso é uma paixão. E ela só se acentua. Você tem 23 anos de orquidofilia e comentou comigo que há 20 você vem mapeando, você vem de alguma forma analisando aí a floração das tuas plantas. O que você objetiva com essa experiência? Qual é a tua finalidade, né? O que você pretende mostrar para a gente em relação a essas observações de tantas plantas durante tanto tempo? Quais são os teus resultados obtidos até o presente?
Bom, obrigado pela pergunta, Robério. De fato, eu mantenho um registro rigoroso das florações das minhas Cattleya labiata, né? Há 20 anos, né? O resultado desse registro me serve para, digamos, avaliar se está havendo algum problema com algumas plantas, né? Se determinada planta floresce todo mês de fevereiro, esse ano não florou, eu vou ver se ela tem algum problema nas raízes, no substrato, coisa assim. Tem essa utilidade para mim, né? Coletivamente, eu acho que ela pode ter uma validade. Em que sentido? É costumeiro que as associações orquidófilas façam sua grande exposição anual na época da floração da orquídea mais representativa do estado, né? Isso acontece por aí afora. Então, a minha estatística poderia servir para isso, né? Para mostrar para os meus companheiros da ACEL qual mês ou quais meses são mais favoráveis à floração da principal orquídea do estado, né? É nossa única Cattleya, né? A Cattleya labiata é a única Cattleya que floresce no Ceará. É a nossa maior orquídea, né? Tem tudo para representar muito bem o estado, né? E, na verdade, quando muita gente pensa em orquídea, pensa na Cattleya labiata, né? A imagem que se cria na mente das pessoas, falou orquídea, a imagem que se cria é a foto de uma Cattleya labiata. E então, quando as pessoas chegam a uma exposição, elas saem procurando onde é que está aquela flor lilás, grande, perfumada, né? Ela sai procurando a Cattleya labiata, pelo menos aqui entre nós. E, bom, esse registro pode ser um indicativo para a ACEL, para que a associação agende suas exposições numa época favorável à floração da Cattleya labiata, né? Então, vamos mostrar aqui um gráfico de um ano que é bastante representativo da curva obtida com o registro das florações. O ano de 2020, por exemplo. O que é que se observa aqui? O ano começa com a floração já bastante intensa, não é? Eu registrei em 2020, em janeiro, cerca de 20 florações. Em fevereiro, houve um pico, né? As florações saltaram para cerca de 45. Em março, decaiu, e aí começa uma curva descendente, né? Março, menos do que fevereiro, abril, menos do que março, maio, menos do que abril, chegando a um mínimo em junho, né? Os 3 primeiros meses do segundo semestre tem uma floração medíocre, né? 4, 5, 6 flores, de um total de 150 plantas, né? E o segundo trimestre do ano já se observa uma curva ascendente. A partir de outubro, novembro, dezembro, já tem um bom número de florações, né? Para retomar novamente, voltar ao início, o mês de janeiro começar já com a floração bem alta. Essa é a curva mais característica, que mais se repete ano a ano. É mais ou menos isso.
né? Ô, Ítalo, e o que é que condiciona esse decréscimo aí na tua curva nesses meses, abril, maio, junho, né, que você tem, a partir de março começa a ter um declínio, e depois aí você mencionou esses outros meses na sequência. O que é que condiciona essa queda no período de floração? É algum evento natural, alguma coisa relacionada a isso? Olha, eu não tenho comprovação científica, mas tenho apenas a observação. Eu já comparei essa curva da floração da labiata com a curva do regime de chuvas aqui na minha região. E as duas são muito parecidas, né? Se não posso dizer, não ousaria dizer que que a floração é consequência da chuva, mas acontece pelo menos, né, uma coincidência, no mínimo uma coincidência, né? E observe-se também que em nenhum mês do ano eu tenho florações zero. Então, sempre tem alguma labiata florindo, né? Nunca me faltou Cattleya labiata aqui dentro de casa. Nos 365 dias do ano, quando as plantas florescem no orquidário, eu trago para o meu apartamento e o ano inteiro eu tenho Cattleya labiata florida aqui dentro de casa, perfumando a casa, né? Com seu inebriante perfume de Cattleya labiata. Né? Isso aí eu diria que é uma das grandes satisfações que a gente tem, né? Exatamente. E é um privilégio ter isso o ano inteiro, tem mais essa. Todo orquidófilo gostaria disso. E para finalizarmos a nossa atividade, gostaria que você deixasse a sua mensagem final aqui comigo e para aqueles que nos seguem, nos acompanham, né? Para aqueles que querem iniciar no cultivo de tão bela espécie, de tão bela planta, de tanta riqueza que a gente tem com as labiatas, o que que você deixa de mensagem final dessa experiência conosco hoje? Pois não, a mensagem que eu teria seria: salvemos a Cattleya labiata, salvemos o que ainda resta da Cattleya labiata em seus ambientes naturais, né? Algumas associações, alguns movimentos já se mobilizam para fazer a reintrodução dessa espécie em seus ambientes. É uma iniciativa louvável, né? Mas que deve ser adotada com muitos cuidados, com muitos critérios, é claro. E lutemos também pela preservação desses poucos ambientes onde ainda resta a Cattleya labiata, né? É uma das mais belas orquídeas brasileiras, se não for a mais bela, né? É fácil apaixonar-se pela Cattleya labiata, né? É uma flor grande, perfumada, né? Tem 14 variedades no mínimo, né? Afora as dezenas de distinções de labelo, né? É rústica, fácil de ser cultivada, se adapta a todos os climas do país, por isso que poderia ser não só a rainha do Nordeste, mas a rainha do Brasil, né? Tem floração abundante, né? De grande duração das flores, né? Vamos salvar uma orquídea tão preciosa como essa, né? Vamos nos dar a mão, as associações nordestinas precisam levantar essa bandeira, né? Precisam se unir e ver o que podem fazer juntas, né? Porque, de fato, há muito o que ser feito. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenham curtido bastante como eu curti essa atividade com o professor Ítalo Gugel. Então, se você gostou dessa atividade, dá aquele joinha, inscreva-se no meu canal e vem curtir comigo e conosco essa grande aventura chamada de orquidofilia. Abraço e até a próxima!